devagarinho, movimentando ele um pouco, para espreguiçando. Aqui que a gente não faz, quando a gente acorda já pulando da cama. A gente vai espreguiçar um pouquinho. E vamos sentar. Vamos subir lateralmente devagarinho. E vamos sentar. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos conversar um pouquinho essa interação entre o yoga e o Pilates, né? Essa conversa entre eles, dessas duas práticas, elas se conversam, elas se complementam. Por que eu falo isso? Quando eu comecei a fazer a prática de Pilates, eu tive algumas dificuldades no sentido da bola, que o yoga a gente não usa bola. Mas o elástico eu não tive tanto problema, porque o Iyengar usa cinto, usa algumas ferramentas. O Joseph Pilates, ele vai criar esse método por uma questão de saúde, de manter o corpo alinhado, organizado. E ele, quando jovem, ele sempre praticou esporte, por uma questão de saúde dele. Ele tinha muito problema de saúde respiratória. Então, ele fazia muita ginástica e ele fez yoga também. Então, tem muitos exercícios do Pilates que a gente se encontra no yoga. Então, você vê alguns exercícios que você vai pensar assim, nossa, isso eu faço no yoga. Aí você está lá no yoga, nossa, eu faço isso no Pilates. Então, isso se conversa, porque como o Pilates, ele praticou o yoga, a ginástica, então ele traz esse conceito de deixar a mente e o corpo todo organizado, interagir, se integrar, que é a ideia do yoga. E a importância da respiração. O yoga também dá muita importância para a respiração, porque ela traz o foco, ela te centra. E a respiração vai te relaxando a musculatura e você que tem controle do seu corpo, né? O corpo que controla você. A gente vai pensar isso em fisiologia e em feedback, que a gente chama isso a gente faz o feedback, né? O que é o feedback? Você manda o comando para o músculo faz o movimento e vai para o sistema a resposta do comando que ele deu. Então, o feedback é esse comando. Quando a gente tem o ato reflexo, ele não chega totalmente no sistema, ele para na metade aqui da coluna, aqui da cervical, porque ele já está automático, então ele bate e volta. Quando é um movimento mais complexo, o cérebro vai mandar um comando para o teu músculo, vai vir pela coluna vertebral, vai passar por todas as suas ramificações e o corpo vai fazer um movimento. Quando ele faz um movimento, ele dá o retorno para o sistema nervoso. A gente chama de feedback. Então, o que acontece? Quando tem movimentos que a gente não conhece, o corpo não está acostumado, ele leva um tempo de adaptação para ele compreender o que ele vai fazer. Isso em qualquer atividade física, mesmo na musculação, no pilates, no yoga. Quando a criança vai aprender a jogar futebol, ela tem que coordenar o chute com a bola, caminhar, correr. Então, o corpo vai aprendendo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo uma coordenação motora. Quanto mais a criança faz atividade física, ela brinca, ela corre, ela rola, cai, machuca de bicicleta, vai correr com a bola. Quanto mais movimento ela faz com o corpo, maior repertório ela vai ter corporal, vai ajudar isso no desenvolvimento intelectual, no aprendizado da criança. Então, quanto mais atividade física, ela correr, brincar, por isso que a educação infantil ela é muito importante para o desenvolvimento do aprendizado da criança. Ela simplesmente não está brincando.
ela está socializando, ela está aprendendo correção motora, ela está aprendendo regras, ela está aprendendo a ouvir isso e fazer, executar. Então, todas essas brincadeiras que os adultos de fora olham para a criança, na verdade, é um grande aprendizado. Então, quando nós adultos ou adolescentes vai fazer uma prática esportiva ou vai começar uma atividade física, seja do yoga, pilates, dança, a gente dança precisa extremamente de coordenação motora, né? Então, você vai ver pessoas que estão indo para a direita e indo para o lado esquerdo, que tem a dificuldade dessa lateralidade. Então, tanto o yoga como o pilates vai trabalhar essa lateralidade, o direito e o esquerdo, vai trabalhar o equilíbrio, vai trabalhar todas as capacidades físicas, tanto no pilates como no yoga. Então, essa conversa do corpo com a mente está nas duas atividades. Então, por isso que eu falo que o pilates é um complemento do yoga e vice-versa. Agora, vai ter alunos que se identificam mais com Pilates, outros vão se identificar mais com Yoga, e vai ter alunos que vão se identificar com os dois, que é o meu caso. Então, para mim, o Pilates e o Yoga são muito complementares. Elas não brigam, elas se conversam. Até por causa dessa importância do equilíbrio entre a mente e o corpo, e o seu emocional, com a respiração. Então, quanto mais respiramos devagar, mais o nosso corpo vai entendendo os movimentos, eu vou interiorizando os movimentos, e aí eu vou tendo consciência de mim, consciência do meu corpo. O corpo é uma ferramenta para chegar a uma consciência de nós mesmos. Então, quando o Pilates, ele cria esse método quando ele está preso na Grã-Bretanha, e ele vai ajudar na enfermaria. Então ele vê os equipamentos, do equipamento ele vai tirar os exercícios. Então ele usa muito a atividade física para se manter saudável e auxiliar os pacientes também onde ele estava lá na ilha, lá na Grã-Bretanha. E ele começa a perceber que quanto mais os exercícios, mais vai ajudando a reabilitar o corpo, né? Quando ele vai para os Estados Unidos, para Nova York, ele começa a vir no estúdio dele bailarinos. Então vai ter muito movimento de ponta, que é coisa do balé, da bola, de subir, o dedo, esse movimento leve, e são movimentos do balé. Porque ele começa a trabalhar os bailarinos, os dançarinos, para uma correção do corpo, curar o corpo, porque eles treinam muito horas e acaba machucando as articulações. E o Pilates, com o método Pilates, ele começa a alinhar o corpo, corrigir os movimentos. Então, o Pilates, ele tem esse olhar de reabilitar. Então, é muito interessante a gente perceber assim. Quando o professor de educação física vai dar aula de Pilates, ou mesmo no estúdio, o olhar desse profissional é um olhar diferente quando você tem um fisioterapeuta dando os exercícios de Pilates, seja ele de solo ou de equipamento de estúdio. O olhar do fisioterapeuta é de reabilitação. O olhar do professor de educação física é de fazer a manutenção e a prevenção. Então, de novo, são duas áreas da saúde que se complementam, eles trabalham junto. Então, quando vem um aluno para mim, seja ele presencial, seja ele online, e ele fala para mim, eu estou fazendo exercícios, eu estou fazendo fisioterapia. Primeira coisa que eu vou falar para o aluno, eu quero um relatório do fisioterapeuta para eu poder saber o que vocês estão trabalhando, para eu complementar o trabalho do fisioterapeuta. Porque nós somos todos profissionais de saúde. Então, o professor de educação física, ele não é só da área escolar
ou só a área de academia, mas ele é também da saúde. E o educador físico na área da saúde, com toda a área de academia, é para você prevenir ou fazer uma manutenção do seu corpo. Quando você se machuca, vai para uma reabilitação, que é o fisioterapeuta. Então, tudo há um processo. Então, tudo se complementam, né? São dois profissionais que trabalham juntos. Então, quanto mais de trabalhar com multidisciplinares, melhor para o paciente, melhor para o aluno. O aluno tem que entender isso, né? Não há uma briga entre dois profissionais. Pelo contrário, como médico que tem conhecimento de Pilates, de Yoga, vai entender que são atividades complementares que vão auxiliar na recuperação do paciente. Então, é sempre o olhar do todo, né? Qual é a causa da doença, né? Como chegou lá. E como a gente tem que recuperar esse paciente e como fazer essa manutenção desse corpo. Então, tudo se fala, tudo se conversa. Da mesma maneira, o Pilates e o Yoga, eles se conversam, eles se complementam. Enquanto o Yoga, dentro do Hatha Yoga, que são a parte física, você fica mais na isometria, existe dentro da Hatha Yoga escolas que vão fazer exercícios práticos com mais dinamismo. Então, você pega lá Paula Yoga, o Astanga Vinyasa, e entre Vinyasa Yoga e outras linhas, vai fazer o movimento de asana das posturas com movimentos, não é tanto isométrico. Mas no clássico é de permanência. A respiração do yoga, tem vários pranayamas, mas normalmente, pensando bem no básico, você vai inspirar e expirar, pensando só em respiração e não em pranayamas. Pranayamas é outra coisa mais profunda. Quando você vai falar na respiração, é tudo nasal. Inspira e expira tudo no nariz. No Pilates, ele vai trabalhar na inspiração nasal e expira oral. E aí tem uns que fazem até barulhinho. E existe também esse exercício. Quando eu comecei a trabalhar com Pilates, quando o meu professor foi me ensinar da aula de Pilates, a primeira coisa que ele falou, é totalmente diferente do yoga, você vai ter dificuldade. Eu falei assim, não tem dificuldade nenhuma. O que vai diferenciar aí é na respiração, só, porque o resto não tem dificuldade. Quer dizer, tem dificuldade no sentido que são exercícios, movimentos que você nunca fez e começa a fazer. Nesse sentido. Mas de conhecimento corporal, de exercícios, muitos exercícios você faz no yoga de maneiras diferentes, mas vai chegar no mesmo, o mesmo trabalho muscular, o mesmo trabalho do grupo muscular. A gente pensar assim é a anatomia. Por isso que eu falo que eles se complementam, né? Eles se interagem. Então, eu gosto muito de trabalhar as duas coisas. Inclusive, quando eu estou dando aula presencial, por exemplo, eu vou trabalhar um exercício, uma roda. Eu vou trabalhar esse exercício com o aluno de yoga, por exemplo, se eu estiver dentro de uma academia, vou pegar a bola de pilates e usar essa ferramenta auxiliar o aluno a fazer a roda, que é ficar subir todo lá, que é a ponte, né? Quem chama, quando criança, a gente chama de ponte, mas aquilo é roda. Vou usar a bola de pilates para auxiliar o aluno, mas eu tenho que falar para o aluno que essa bola não existe no yoga. Estou usando aquela ferramenta para auxiliar o corpo do aluno. Como, por exemplo, eu vou estar na prática de pilates e eu estou na academia e tem aqueles tijolinhos que o Iyengar usa na técnica do Iyengar, no método do Iyengar, eu vou usar aquele tijolinho para auxiliar o aluno, levantar um pouco mais o quadril para ele poder fazer o exercício. Mas eu tenho que dizer para o aluno que aquele tijolinho é para a prática de yoga, que você não vai achar no Pilates. Então, são ferramentas que eu posso utilizar
tendo o conhecimento, eu posso utilizar ou uma ferramenta de um ou uma ferramenta do outro para auxiliar o aluno a chegar no entendimento daquela postura ou daquele exercício. Mas eu tenho a obrigação de dizer para o aluno que aquele equipamento e o outro equipamento é daquela atividade ou não. Senão o aluno vai achar que tudo é tudo igual. E não é. Então, o que é tudo igual é o corpo humano. Né? O corpo é a sua ferramenta para você usar o seu corpo, esse instrumento, para você ter um outro autoconhecimento, ter um equilíbrio emocional, mental. Então, você usa este corpo, o peso dele, ao seu favor. E com os anos de prática, no decorrer da prática, você vai vendo melhoras na postura, o corpo está mais firme, mas não está endurecido. Firmeza é uma coisa, endurecido é outra. Quando eu falo para o aluno, põe o braço forte, mas não é botar força, e sim a intenção de estar lá. Né? Então, fazer a postura, o exercício, aonde eu vou botar lá o braço, o ombro na posição certa, e não botar o ombro lá e ficar assim. Né? Se acabar de fazer a aula, você está assim. Eu tenho que estar coluna alongada, para cima. Então, cada um vai ter as suas habilidades, as suas dificuldades. Eu falei essas dificuldades que a gente vai indo superando com o tempo. Às vezes as pessoas me perguntam muito, né, se o yoga e o pilates emagrecem. Emagrece, vai fortalecendo a musculatura. Agora, você precisa ter uma boa alimentação. Então, a gente fala isso, a gente aprende isso na faculdade. O emagrecer, 80% é alimentação. É você mudar a sua alimentação e os restantes dos 20% é atividade física. Então, a atividade física, ela auxilia na alimentação para a gente emagrecer. Mas tudo se complementa quando a gente muda a nossa atitude em relação à vida. Então, o que eu quero melhorar no meu corpo? Estou aqui só me acomodando aqui por causa do quadril, tá, gente? O que eu quero melhorar na minha vida? Eu quero envelhecer com qualidade? O que é envelhecer com qualidade? É ter uma postura melhor? Qual é a minha alimentação? Qual é a minha atividade física? Então, a gente fala de atividade física, no meio a gente está falando que pessoas conseguem ir numa academia. Mas eu posso fazer atividade física num parque? Posso fazer uma atividade física no parque. Posso fazer na praia? Vou fazer atividade física na praia. Caminhar na praia. Né? Se eu não moro perto da praia, eu tenho uma pracinha, vou caminhar na praça, vou dar voltas na praça. Lógico, gente, estou falando aqui dentro das situações que são viáveis. Se eu posso descer 2 pontos antes para ir para o trabalho e caminhar a pé, posso fazer isso. Se eu não vou fazer isso de madrugada à noite para não ser perigoso, mas que eu possa caminhar o máximo que eu puder. Se eu posso ir para o trabalho de bicicleta, se eu posso ter outros meios de transporte que eu posso chegar no trabalho. Por que não usar? Por que não usar a nossa perna, o nosso corpo para a gente fazer as coisas? Então, assim, tomando muito cuidado. Se eu vou ir para o trabalho a pé, se eu estou de mochila, qual é esse peso? A mochila tem que estar firme aqui na cintura, que são aquelas mochilas que a gente faz de trilha, porque eu não posso estar assim, eu não posso estar com a mochila desse lado, eu tenho que estar com a coluna reta. Qual é o sapato que eu tenho que fazer para essa caminhada? Então, tudo isso eu tenho que pensar, se eu quero usar. Dança é uma atividade física que você vai emagrecer, porque zumba, são todas as atividades que a gente pode estar fazendo. Mas eu não tenho dinheiro de ir para academia. Tem programas na televisão, tem programas no Instagram, tem aulas
no YouTube. Então, assim, várias formas de a gente chegar para a gente poder fazer atividade. Vou correr, vou brincar mais com meu filho, né? Então, tenis são atividades físicas que vão auxiliar o nosso bem-estar no nosso corpo. Então, a atividade física nos auxilia também no nosso envelhecimento. Ele vai trabalhar a nossa coordenação motora, vai trabalhar a socialização. As pessoas vão à academia também para socializar, para ter contato com outras pessoas. Então, tem o socializar também ajuda no nosso envelhecimento também, em se interagir, em se conectar, conversar com as outras pessoas, ouvir novas ideias, em se expor nossas ideias. Então, essa jornada entre o Pilates, o Yoga e o nosso mundo, elas vão se interagindo, porque são atividades que de fácil acesso. Eu posso fazer o Pilates, eu não preciso entrar num estúdio de Pilates. Eu não preciso ter as bolas, os elásticos, o pezinho para fazer o Pilates ou fazer o Yoga. É usar o nosso corpo como ferramenta para a gente fazer os exercícios, né? Então, assim, o nosso corpo já é uma ferramenta para o nosso trabalho. Então, brincar com nossos filhos, correr com ele, quando criança, brincar de pique-esconde. Hoje, uma coisa que é muito legal, que a gente às vezes até esquece, a gente vai colorir, né? Que essa coordenação fina, que precisa da musculatura do braço, dos dedos, das mãos. Então, assim, você brincar com o seu filho de pintar massinha, essa coisa de massinha, gente. Você vai trabalhar essas articulações mais finas e mais delicadas, que auxilia no nosso desenvolvimento intelectual, nosso aprendizado. Então, assim, nós podemos perder calorias, nós interagimos com nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com os nossos netos. Então, podemos brincar fazer yoga, pilates com nossos filhos, com os nossos netos, com o nosso bebê, a gente pode estar fazendo isso. Então, podemos fazer várias coisas com o nosso corpo sem precisar de equipamentos. Então, seria bem claro. Então, eu gostaria de saber se vocês têm perguntas para fazer sobre o Pilates, sobre o Yoga,